A paz do Senhor Jesus. Estamos na lição 3, que tem como tema, como título, o corpo e as consequências do pecado. É importante lembrar que nessa revista da Escola Bíblica Dominical tem 13 lições e está se tratando das lições mais voltadas para uma questão do homem, na questão de antropologia, no nosso caso, antropologia bíblica e cristã. A primeira aula talvez seja a mais importante porque ela trata dos fundamentos, o que é antropologia, as diferenças e ideias antropológicas. Mas então a primeira aula falou sobre o homem, corpo, alma e espírito, e nós falamos sobre a necessidade, a importância de manter um equilíbrio entre corpo, alma e espírito, para que a pessoa seja alguém de fato completo. Deus não quer salvar só a nossa alma. Deus não se preocupa apenas com o nosso espírito, mas Ele se preocupa também com o nosso corpo. Ele criou o corpo. A segunda aula é o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Falamos sobre a complexidade do corpo e as respostas que a Bíblia traz para esse corpo. Nós sabemos de onde viemos, para onde vamos e qual é o nosso papel nessa terra. Então, por mais que exista teorias falsas infundadas por aí, a ciência não consegue desvendar os mistérios do corpo, mas a Bíblia deixa bem claro quem somos hoje, quem éramos e quem seremos na eternidade. A terceira lição é hoje. Só para lembrar então, a próxima lição é o corpo como templo do Espírito Santo de Deus. Depois vai falar da alma, mas vamos focar na lição de hoje. É uma lição que mostra as consequências do pecado. Sempre falamos que quando o homem peca, ele perde a comunhão com Deus e o pecado vem e a terra começa a produzir abrolhos e espinhos. Mas vamos lá, o texto áureo vai dizer assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes formado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Gênesis 3:19. A verdade prática está aí na tela de vocês, vai dizer assim: o pecado do primeiro Adão afetou no corpo, na alma e no espírito, mas a redenção em Cristo, o último Adão, tem o poder de restaurá-lo plenamente. Restaurá-lo plenamente é o que diz aí. Então vemos aqui a importância de entender que, embora no começo, com o pecado da humanidade, nós acabamos herdando, né, essa cultura, esse conhecimento de pecar, mas com Jesus Cristo tudo se torna diferente. É isso que nós precisamos de ficar atento. Vamos aqui para a nossa leitura bíblica em classe. Deixa eu resumir para vocês aqui, de Gênesis capítulo 3. Vamos ler. E Adão disse, porquanto destes ouvidos, e a Adão disse, Deus falando para Adão, porquanto destes ouvidos à voz da tua mulher, e comestes da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Olha que palavra pesada. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirás, e comerás a erva do campo. E o versículo 19 é o texto áureo que lemos. Aqui, o segundo texto da nossa introdução vai dizer o seguinte: Eclesiastes capítulo 12, do versículo 1 ao 7. Eu vou resumir isso aqui para a gente ganhar tempo. Eu já vou explicar como é que funciona. O escritor aqui, o autor de Eclesiastes, que é um livro poético, com a forma poética, ele começa dizendo, olha, lembra-te do teu Criador antes que venham os maus dias e venha dizer, não tenho neles contentamento, e chegue os maus anos. Então,
Ele está dizendo, olha, o tempo de buscar Deus é na juventude, enquanto você ainda tem força, enquanto você tem prazer em muitas coisas da vida. Eu não estou aqui para falar que a velhice é a melhor coisa, é a melhor idade, ou para romantizar a idade de ninguém, porque sabemos que, e vamos tratar disso daqui a pouco, a idade vai chegando, vem problemas também. Você vai saindo de alguns problemas porque você fica mais experiente, mas você começa a ter outros tipos de problemas. E a parte que você é jovem, você tem problemas, correr atrás da vida, lutar, o que você vai ser, você vai dar conta de cuidar dos seus filhos ou não, entre outras coisas. Mas quando você está também, passou por essa fase, você tem outros tipos de problemas. E isso é um caso muito sério e nós precisamos de ficar atento a isso também. Mas aí depois ele começa dizendo aqui no versículo 2, olha só que interessante. Antes que se escureça o sol, e a luz e a lua e as estrelas se tornem vir as nuvens depois da chuva. Quando ele começa dizendo sobre a escuridão, e as nossas vistas com a idade vai ficando cansadas. Então, e sabemos que depois da chuva veio um céu limpo, um céu maravilhoso, mas parece que umas vistas, vocês estão escutando as maritacas, né, jandaia gritando, todos os dias elas vêm e fazem uma festa nas árvores ali embaixo. Voltando aqui para a aula, voltando para a aula, é interessante lembrar então que quando as nossas vistas estão cansadas, eu até escrevi aqui cataratas, é só um exemplo disso, é como se nunca parasse de ficar o céu escuro, como se fosse chover o tempo todo. Então, escuridão do sol, da lua, das estrelas e o céu carregado como se não fosse parar de chover. No versículo 3, ele vai começar a falar sobre aqui a metáfora da casa. Ele vai começar a utilizar a ideia aqui da casa como se fosse como ser humano. E vai começar a falar aqui no versículo 3, no dia em que tremerem os guardas da casa. Nas algumas traduções bíblicas, como por exemplo a NLTH, é a melhor Bíblia para você que não fez um seminário, que não conhece muito de Bíblia, que não tem muito conhecimento. Se você quiser evitar de problemas de interpretação, use a NLTH. Ela é bem clara para explicar as coisas. No dia em que tremerem os guardas da casa, vai tratar-se dos braços. Então, os braços é o guarda da casa. Quando você cai, por exemplo, é as suas mãos que vai primeiro ao chão para que você não caia com muita força, para diminuir o impacto da queda. É os braços que te defendem de algum golpe, de alguma coisa que possa vir atingir o seu rosto, alguma coisa do tipo. E ele vai dizendo o seguinte ainda: E se curvem os homens fortes. Forte, o órgão, né, o membro mais forte do nosso corpo é as pernas. Então também as pernas começam a se curvarem, você começa a andar de muleta, de bengala. É sempre assim. E vai dizendo, e cessem os moedores. Moedores porque já serem poucos. Os moedores falam dos dentes. Você começa a perder os dentes, né? Vai perdendo, arranca um, extrai o outro, e assim, vai perdendo e começa a ficar fraco os dentes. Chega um tempo que você percebe que você não pode morder com muita força, que você não pode mastigar com muita força. Então, vai cessando ali os moedores. Você começa a comer uma carne mais macia, uma carne cozida em vez de frita, de assada, para você preservar os seus dentes. O versículo 4, e as duas portas se fechem por causa do baixo ruído da moedura. Ainda no versículo 3, vamos voltar aqui. E escureçam os olhos, os que olham pelas janelas. Os que olham pela janela os olhos. Eles vão se escurecendo. No versículo 4, e as duas portas da rua se fechem por causa do baixo ruído da moedura. Então os ouvidos vão começar a ter dificuldade de escutar até a mastigação da sua boca, porque vai ficando surdo. Eu quero acreditar que você está entendendo
que esse versículo está falando sobre as consequências do pecado, sobre a nossa velhice, sobre que vamos morrer um dia, ou que já estamos morrendo a cada dia, a cada minuto, a cada segundo. O ser humano começa a morrer a partir do momento que ele nasce. Vamos ver aqui ainda, vamos para o 5. E como também quando tremerem os que está no alto, isso aqui fala sobre medo de subir em alturas. Quando a gente é criança, a gente sobe na escada, fica escalando brinquedos, mas quando a idade chega, sobe em árvore, né? Você começa a ficar com medo de altura. Você fica mais prudente, na verdade. E vai falar sobre espanto ao caminhar. Você começa a ter cuidado até para descer um meio fio, porque você sabe que você pode escorregar, que você pode cair e que isso não será bom para você. Você aprende vendo outras pessoas caírem também, ou você percebe que é muito fácil levar um escorregão, alguma coisa do tipo. Mas é uma coisa tão simples, caminhar. Você começa a ter preocupações em caminhar. Até com o tênis que você vai usar, o sapato, esse tipo de coisa. Se você anda de moto, a altura da moto que você está pilotando, esses detalhes começam a fazer diferença para você. Vamos ver aqui o versículo... No finalzinho do 5 aqui, ó. E vai dizer assim: porque o homem se vai à sua eterna casa, e os planteadores andarão rodeando. A eterna casa é a eternidade. É depois que você morre. Os planteadores que andarão rodeando pela praça são exatamente as pessoas que chorarão quando você morrer. Quando morrermos. É interessante que, embora estejamos falando de coisas ruins, se houver pessoas chorando pela sua morte, ainda significa que você foi uma boa pessoa. O pior é quando a sua morte traz alívio para as pessoas. Isso é pior ainda. Vamos, no finalzinho aqui vai dizer o seguinte, que sobre antes que quebre a candeia de prata e despedace o copo de ouro e se despedacem o cântaro junto à fonte. Está falando de duas coisas aqui. Primeiro, é uma lâmpada de ouro que ficava pendurada pelo cordão de prata. Então, se esse cordão de prata arrebentasse, a lâmpada cairia e despedaçaria. E o segundo fala da roda de... e despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço. Isso aqui fala da cisterna. Antigamente tinha aquelas cisternas que a gente colocava a manivela, ia rodando ali, uma corda descia no fundo, buscava água. Se essa corda arrebentar, então o cântaro, o balde, no caso era um cântaro geralmente de barro, ele iria despedaçar no fundo do poço, no fundo do tanque. É assim a nossa vida. Da mesma forma que uma lâmpada arrebenta, cai e despedaça, que um cântaro se despedaça no fundo do poço, nós também vamos morrer. Vemos aqui ainda, só para entender, já lemos a nossa leitura em classe. Agora vamos entrar no tema e para saber do que é que vai ser tratado para que isso possa fixar melhor em nossa mente, vamos ver aqui a primeira coisa vamos analisar como o ser humano foi criado em perfeição e de que a forma do pecado trouxe sofrimento ao ser humano. A segunda coisa que vamos entender aqui é que apesar das consequências do pecado, tá aqui de azul, o ser humano continua responsável por suas escolhas. E a terceira coisa na tela de vocês é as limitações físicas, as enfermidades como uma realidade pós-queda e a nossa esperança de uma redenção futura do corpo, ressuscitado, glorificado. Temos aqui a introdução, já sabemos, toda revista tem introdução, geralmente tem 3 tópicos, cada tópico geralmente tem 3 pontos e uma conclusão. Vamos para a introdução. Aqui, na parte de amarelo, vai dizer assim: o homem experimentou de forma imediata a separação espiritual de Deus. Então, quando o homem peca,
foi de imediato, ele percebeu que estava nu, ele teve uma dificuldade, eu estou nu e agora como é que o próprio homem teve dificuldade de se relacionar com Deus após a queda. Mas aqui, isso está em Gênesis 3 e do 6 ao 10, mas aqui vemos um detalhe aqui interessante. Não muito tempo depois, a morte física entrou na história humana, começando por Abel em Gênesis 4, versículo 8. A primeira separação que o homem teve, a gente chama isso de... Quando o homem morre sem Deus, que não é o caso aqui, que ele não morreu fisicamente, se você morrer fisicamente sem ser salvo, nós chamamos de morte espiritual, morte eterna. Mas quando o homem peca, ele automaticamente é separado de Deus. Se ele não for resgatado por Deus, se ele não aceitar a redenção, o perdão divino, a graça divina, ele está condenado à morte eterna. Ele vai morrer sem Deus e está sujeito ao que a Bíblia diz que ele está sujeito, porque nós não vamos entrar no detalhe aqui agora. Morte eterna. Todo ser humano precisa de aceitar a Jesus Cristo como Salvador da sua vida, para ter vida eterna. Mas logo em seguida acontece de fato a morte física, quando vemos Caim matando Abel. Vamos para o primeiro tópico da nossa lição, estamos avançando, vai dizer o seguinte: da perfeição à morte. A certificação divina, o homem foi criado perfeito pelas mãos do Criador, em toda a sua constituição, incluindo o corpo. Já falamos aqui na aula passada que o corpo também é bênção de Deus. Alguns escritores que eu até gosto, filosofia clássica, tratando o corpo como algo ruim, mas o corpo foi criado por Deus e precisamos de cuidar do templo do Espírito Santo de Deus. Vemos então que o homem foi criado perfeito, mas trouxe consequências, a morte trouxe consequência para o ser humano. O pecado trouxe consequência e morte para o ser humano. Vemos aqui que, além da perfeição fazer parte da natureza divina, o próprio Deus pôs a criação. O próprio Deus, após a criação do homem, certificou a qualidade da sua obra. Quando Deus fala assim: e viu Deus que tudo era bom. Tudo que Deus fez é bom, inclusive o ser humano, que tinha parte do barro dessa terra que era o material que falamos nas aulas anteriores, e a parte espiritual, que é o sopro de Deus. Vamos continuar aqui. Eu marquei aqui que o homem tinha harmonia com Deus, com o próprio casal, Adão e Eva, e com a natureza. Perfeição. Mas o problema é que isso não durou muito após o pecado. Era esse maravilhoso estado original afetado pelo pecado. Nossa mente não consegue descrevê-lo, assim como não temos compreensão plena da glória futura da restauração de todas as coisas. Vemos então aqui que um estado de beleza, de paz, de perfeição foi atingido pelo pecado. Olha aqui, ponto 2, pecado e dor. Vamos aqui para a parte colorida para a gente ganhar tempo. O pecado trouxe a incômoda experiência da dor, provocada por fatores espirituais, emocionais e físicos. Isso aqui te lembra quando nós falamos do homem, corpo, alma e espírito. Físico fala do corpo, emocionais parece falar da alma, e espiritual do espírito. E o problema disso tudo é porque o homem perdeu tanto a comunhão com Deus, a parte espiritual foi danificada, foi prejudicada com essa queda do homem, e a restrição da árvore da vida é o que está aqui marcado de amarelo para você. É o que é a consequência da morte. É tanto que no futuro será restaurada a árvore da vida. No livro do Apocalipse fala que mostrou-me o rio puro da água da vida e tal, e a árvore com seus 12 frutos
para a nação. Então, pecado trouxe consequências físicas, consequência espiritual. Só para explicar aqui, essa consequência aqui emocional. Tá vendo emocional aqui? Emocional porque o nosso corpo físico, ele vai mostrar como está a nossa espiritualidade, como estão as nossas emoções ali, nossa alma. Então, se temos problema com Deus, veja que Adão, a primeira coisa que ele teve foi vergonha. Isso é uma coisa emocional. Ele quis se esconder, olha só, ficou tímido com a situação toda. Isso é o corpo físico dele mostrando o estado da alma dele depois do pecado. Ponto 3 aí, velhice, autenticidade e gratidão. Aqui eu marquei para você o que chamam de gerontofobia. Esse gerontofobia, fobia é medo, é pavor, mas a parte inicial aí de geronto, isso vai falar da questão de velho, de envelhecer, é tanto quando a gente fala, né, de algo se tratando de idoso, sempre vai ter esse início aí do gero, né, fralda geriátrica, esse tipo de coisa. Está dizendo o seguinte, o autor da lição vai mostrar que existe um terrível mórbido medo de envelhecer que causa ansiedade e produz comportamentos incompatíveis com a idade. Então temos aqui, as pessoas têm medo de morrer, medo de ficar velho. Nós cristãos não podemos, não devemos ser neuróticos com isso. Essa fobia, né, gerontofobia, ela não deve fazer parte da nossa vida. Eu não estou dizendo que não pode fazer. Estou dizendo que quando você tem esse tipo de problema, medo de ficar velho, e não é só o medo de ficar velho, as pessoas têm medo da consequência que a idade vai trazer para elas, e isso é, de certa forma, compreensível. Por exemplo, a pessoa vai ter medo de ser limitado, o corpo físico. Você não conseguir tomar mais um banho sozinho, vai precisar de outras pessoas. Então, de certa forma, é compreensível que as pessoas tenham esse tipo de preocupação. O que não pode ficar preocupado, e daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso também. Porque se você começa a prejudicar o seu corpo físico, a tendência é que no futuro você fique idoso e problemático. Idoso e doente, e muito doente. Ou com doenças que não, se tivesse sido evitadas, você não teria consequências dela. Mas vamos lá com calma, porque esse assunto é muito problemático. Nós vamos tratar dele com muita calma. Ainda nessa lição, e já estamos quase terminando. De amarelo aqui, a Bíblia fala da velhice de uma forma natural, clara e direta, ressaltando o seu valor e honra. Você pode ler Levíticos 19:32 e Jó 12:12. Então a Bíblia não vai dizer que ser velho ou ser idoso, porque o tema mais correto de falar é idoso. A Bíblia não vai tratar isso como a melhor coisa do mundo, mas ela vai tratar de uma questão de você ser mais prudente, de você ser mais sábio. A velhice traz alguns benefícios que precisamos de aproveitar esses benefícios para sermos pessoas melhores. Tá aqui, olha, a palavra velho, a rejeição da palavra velho. Então temos aqui que eu falei que hoje é mais comum que se fale idoso. Então só o fato de rejeitar a palavra velho já é uma forma de narrativas, de dizer que olha, porque e tal. Isso tudo é uma forma inconscientemente de aplicando na mentalidade de vocês que ficar velho é uma coisa ruim. Quando muda o nome de velho para idoso, ou terceira idade, ou melhor idade, ou qualquer outra coisa que possa parecer. Mas vamos falar mais sobre isso.
Cuidar de si é muito importante, mas é preciso ser sábio e viver todas as fases da vida de maneira autêntica, em profunda gratidão e temor a Deus. Vemos Eclesiastes 8, 5 e 6, Eclesiastes 12 e 13. Precisamos reconhecer as características e a importância de cada etapa da nossa existência. A referência é Provérbios capítulo 20 e versículo 29. Eu só queria deixar bem claro para você aqui que o autor está dizendo, olha, cada fase da nossa vida é preciso de ser vivida. Criança brinca como criança, a própria Bíblia fala isso, né? Que você se comporta como criança, como jovem e vira adulto. Então nós precisamos de aprender a comportar de acordo com a nossa idade. E viver. Se a fase é de adolescente, viva como adolescente, mas um adolescente que tem temor a Deus. Se a fase é uma fase de jovem, viva como um jovem, mas um jovem que tem temor a Deus e que sabe que vai ficar idoso um dia. Se a fase é de idoso, viva sabendo que você está mais próximo de encontrar com Deus. Desculpe aqui a brincadeira, mas a verdade é essa, do que quando você tinha 20, 15, 10 anos de idade. Sinopse 1. O ser humano foi criado em perfeição, mas o pecado trouxe dor, envelhecimento e a morte física como consequência da queda. Então, terminamos o tópico 1 e vamos agora entrar no tópico 2. A responsabilidade humana. O texto aqui vai falar o seguinte: todos os seus descendentes nasceram inclinados ao pecado. Gênesis capítulo 6, versículo 5 ao 12 e Romanos 5 e 12. Vemos então que a transgressão, o pecado, a queda de Adão, eles passaram a conhecer tanto o bem, que já conhecia, quanto o mal. E o ser humano herda isso tudo. Na psicologia nós chamamos de herança filogenética. Tá aqui, filogenética é a herança que herdamos dos nossos antepassados, tá? Por exemplo, tem aquela... Nós aprendemos, por exemplo, herança filogenética é aquilo que o homem aprende. A criança nasce, por exemplo, já sabendo fazer sucção no peito da mãe para alimentar. Ninguém ensina isso para ela, não vai na escola para aprender a fazer essa sucção. Ela já nasce com esse costume, sabendo fazer isso. Filogenese. Tem também a questão cultural, que vai moldando o ser humano, e tem a nossa experiência de vida, que nós vamos aprendendo com a experiência, o que deu certo, o que deu errado, mas aqui nós herdamos, filogenesicamente falando, a tendência de pecado de Adão e de Eva. Vemos aqui ainda que somos responsáveis pelo uso do nosso corpo. Tem um versículo aqui de Gênesis 4 e 7 que vai dizer assim: se fizeres bem, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. O que Deus está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte: olha, você decide, embora já tenha a tendência de fazer o bem e de fazer o mal, que já herdou do ser humano, já nasceu com essa herança de Adão e de Eva, herança filogenética. Então, nós precisamos então ainda de aprender que nós decidimos o que vai fazer. Eu até marquei aqui, mas na frente vai falar melhor sobre isso. Você pode escolher comer um ovo cozido ou um ovo frito, sabendo você que o ovo cozido ele vai trazer muitos benefícios e pouco mal porque ele é cozido. Embora se comer um ovo frito, ele vai trazer benefício, mas pode fazer um pouquinho de mal, ser um pouquinho prejudicial à sua saúde. E se você comer 10 ovos fritos por dia, ou 10 ovos cozidos por dia, no final de 10 anos, alguma consequência disso você terá. Então é você que escolhe o que você vai ser, o que você vai fazer, e isso traz uma consequência para você. Nós somos responsáveis
por aquilo que fazemos, falamos, comemos e escolhemos. Nós escolhemos a servir a Jesus Cristo ou não? Eu sei que você já está pensando, ele está falando sobre livre-arbítrio. Livre-arbítrio é uma coisa muito importante e que poderemos falar sobre ela aqui algum dia, mas de alguma forma nós temos um livre-arbítrio que não é totalmente livre, por exemplo, no sentido que nem Deus. Quando a Bíblia fala que Deus não pode pecar, que Deus não pode mentir, que não pode negar a si mesmo, então tem coisas que nem Deus pode fazer. E nós também tem coisas que nós somos meio que direcionados, mas o arbítrio é nosso, nós é que escolhemos. Eu vou à igreja ou não vou? Eu vou resistir o chamado de Deus? Eu vou lutar contra aquilo que Deus quer para mim? Deus não obriga ninguém a fazer nada. Vamos lá. Ponto 2 do tópico 2 aí. A potencialização do sofrimento. É aquilo que nós falamos aqui sobre forma de vida. Então, nós temos uma natureza que já tende para o pecado, tende para coisas erradas, coisas que vai trazer problema, e quando nós damos ouvidos a essas coisas, comer doce, por exemplo, você nunca viu um doce nascer em uma árvore, embora tem coisas que nascem em árvore que não pode ser comido, mas é praticamente um veneno. Se você comer um pedacinho, tudo bem, mas se comer muito todo dia, come uma lata de leite, de doce de leite por dia, para você ver o que acontece dentro de pouco tempo. É tanta coisa que vai aparecer, que é diabetes, é tanta coisa, que não quero nem ficar falando aqui sobre esse tipo de coisa para não perder tempo. Mas aqui também está citando drogas, práticas sexuais ilícitas. Então imagina uma pessoa que sai mantendo relações sexuais com todo mundo na bagunça, tipo aquele povo que a maioria morreu de HIV da idade de algumas décadas atrás. Vamos de Cazuza, esse pessoal aí que aprontou bastante e a consequência do pecado veio como doenças sexualmente transmissíveis, drogas, entre outras coisas. Finalizando aqui, olha, o tópico 2.2, esse tópico só teve 2 pontos, vai falar assim: qualquer negligência pode resultar em gravíssimas consequências. Qualquer negligência, até você deixar de tomar água. O corpo precisa de água. Quando você não toma água, você pode sofrer algumas consequências de não tomar água. A água não tem gosto igual refrigerante, igual suco, mas tem que tomar. Sinopse 2, finalizando. Mesmo após a queda, o ser humano possui livre-arbítrio e é responsável por suas escolhas, que afetam o corpo e a vida diante de Deus. Então estamos aí fechando esse tópico dizendo que o ser humano precisa de entender a sua responsabilidade. Você é responsável. Se quer envelhecer saudável, quer envelhecer bem ou quer envelhecer cheio de problemas. Eu sei que em alguns casos, até mesmo porque é genético, mas muitas das vezes provocamos doença, provocamos problemas. Tópico 3, para finalizar, do abatimento à glorificação. Esse tópico vai falar aqui, olha, a realidade das enfermidades. Ele vai falar aqui ainda do enfado e da canseira. E vai falar do corpo glorificado. Vamos fazer o seguinte, deixa eu ver aqui, marquei de amarelo. Processo de degeneração dos órgãos e sistemas do corpo por causa de causas internas e externas, e estão entre os fatores que levam o ser humano de volta ao pó. Gênesis 3:19.
Aqui temos aqui uma parte que deixa eu ler e depois eu explico. Não bebas mais água só, ou não beba somente água, mas usa um pouco de vinho, um pouco de vinho. O vinho no tempo bíblico era utilizado como remédio, colocava-se nas feridas, entre outras coisas. Ele era muito interessante, era muito utilizado para várias utilidades, como tem hoje também. Mas por causa do álcool hoje, nós não utilizamos vinho mais, às vezes para colocar na ferida, alguma coisa do tipo. Aqui vemos, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. 1 Timóteo 5:23. Aqui o apóstolo Paulo orientando a Timóteo: tome um pouquinho de vinho por causa da enfermidade do seu estômago. O apóstolo Paulo tinha tanta unção de Deus que ele passava e as pessoas eram ressuscitadas. Ele orava e as pessoas eram ressuscitadas. Ele passava e a sombra deles curavam pessoas. E agora ele está mandando aqui um outro pastor, um outro homem de Deus, tomar um pouco de vinho por causa do problema estomacal que tinha. A pergunta é: o apóstolo Paulo não podia ter orado para Deus curar Timóteo? Provavelmente ele fez isso. Provavelmente o próprio Timóteo havia orado também. Mas vemos o próprio apóstolo Paulo orando e dizendo: olha, eu conheço um homem, e ele se meio como se estivesse agradecendo, não era isso, mas só para mostrar a intimidade que ele tinha com Deus, foi ao terceiro céu. Mas ele está dizendo aqui o seguinte, está dizendo que agora ele ora, ele tinha um espinho na carne e ele ora 3 vezes. E Deus não tirou o espinho da carne. Como Deus também não quis curar até esse exato momento aqui do texto o jovem, o pastor Timóteo. Mas esse texto mostra que algumas pessoas, mesmo sendo pessoas de Deus salvas, elas podem sim contrair ou ter algum tipo de enfermidades, e isso é comum, faz parte do corpo. Então tem enfermidade que é causada por questões genéticas, a pessoa já nasce com problema ou com tendência a ter um problema. Tem doenças causadas por questões de livre-arbítrio, você escolhe comer muito açúcar, muito gordura ou qualquer coisa do tipo, glutonaria ou outros tipos de práticas, drogas, e que vai te levar a ter enfermidades, e até mesmo questões espiritual. Mas você que já é um salvo em Jesus Cristo, a questão espiritual na sua vida, não, tudo bem? O maligno não pode tocar na sua vida. Mas, infelizmente, doenças genéticas e algumas outras doenças que desenvolvem no ser humano, isso sim pode acontecer e acontece com todo mundo. Vamos ver aqui, enfado e canseira. Mesmo que você não tenha uma doença lá para os 80, 100 anos de idade, você vai sentir enfado e canseira. Não precisa de ser doente. Terceira idade, a melhor idade que eles falam por aí, a idade que eu já estou chegando nela, que eu já estou próximo dela, a melhor idade, a terceira idade e tal, ela vai trazer enfado, vai trazer canseira, vai trazer problemas que não tínhamos quando tínhamos 20, 15 anos de idade. E Tiago vai dizer assim: ricos e pobres são como a erva que seca e a flor que murcha e cai. Assim é o ser humano. Começa, né? Não vou ficar entrando em detalhes aqui, mas vai caindo o cabelo, vai aparecendo o rosto, começa a descer, a voz começa a ficar meio trêmula, idade vai chegando, e eu quero acreditar que você já está entendendo a situação para passarmos aqui para o terceiro e último ponto da lição: o corpo glorificado. A esperança do salvo por Cristo que vive em santificação é uma redenção completa, inclusive do corpo. Romanos 8:23. Estamos falando de problemas que o corpo tem. O corpo vai gerar, produzir, desenvolver doenças, e mesmo que não desenvolver doenças,
limitação física virá e a pessoa sentirá o peso da idade chegando, mas a redenção de Jesus Cristo no ser humano para uma vida futura, ela vai restaurar também o corpo físico. Aqui de amarelo, olha na tela de vocês, o corpo abatido será transformado para ser conforme o corpo glorioso de Cristo segundo o seu eficaz poder. Leia Filipenses 3, versículo 20 e 21. Então vemos aqui que no futuro seremos, a parte de amarela, a última aí, corpo terreno, carnal e mortal, para celestial, espiritual e imortal, semelhante a Cristo Jesus, homem perfeito. Leia 1 Coríntios capítulo 15, versículo 40 ao 49 e Romanos 8 e 29. Seremos como Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança, a nossa alegria, o nosso conforto, o nosso consolo. Sinopse 3. Apesar das enfermidades e limitações do corpo, o crente tem a esperança da glorificação, quando seu corpo será transformado à semelhança de Cristo. Vamos concluir essa lição aqui. Vai dizer o seguinte: apesar de todo o abatimento e sofrimento que experimentamos em nosso corpo como consequências do pecado e de nossas próprias transgressões, em Cristo temos a certeza de uma redenção completa, conquistada por sua obra perfeita na cruz do Calvário. Ele nos dará um corpo, um novo corpo, eternamente transformado e saudável. Veja Apocalipse capítulo 21, do versículo 4 ao 6, e Apocalipse capítulo 22, versículo 2. Irmãos, entendemos aqui que o nosso corpo, ele gerou consequências do pecado, consequências trazidas aí por Adão e Eva, né, com a queda do homem. Nós herdamos esse pecado, essa consequência, doenças, enfermidades, esse tipo de situação, morte, peso da idade, enfado, canseira. E aprendemos que temos escolhas a fazer para vivermos bem e cuidar do templo do Espírito Santo. Aprendemos que tem enfermidades que vêm por questões que fogem da nossa, da nossa competência, das nossas forças. Tem pessoas que nascem, por exemplo, já usando, já com problema de vista, entre outras coisas. Mas aprendemos que temos escolhas. As nossas escolhas vai falar se vamos envelhecer bem ou não. E mesmo que alguém não tenha doenças na idade avançada, na velhice, essa pessoa vai ter o peso da idade, o cansaço, a fadiga. E aprendemos que a restauração que Jesus Cristo tem por nós, ela restaura tanto o corpo físico, o nosso espírito, a nossa condição espiritual, a nossa alma emocional e o nosso corpo físico. É isso que nós estamos esperando. Se você chegou até aqui, curta o vídeo, pode mandar para alguém que você sabe que gosta da palavra de Deus e até a próxima lição, se Deus quiser e permitir. Fique na paz do Senhor Jesus.